falar sobre febre maculosa. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram este ano por conta da doença. Os casos são da cidade de Manhuaçu, que fica na região leste do nosso estado. Aqui em Juiz de Fora ainda não aconteceram registros da febre maculosa neste ano. A nossa equipe conversou com especialistas sobre a doença. Você vai entender mais comigo agora na reportagem. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos. Também conhecida como febre do carrapato, a doença é causada por uma bactéria que é transmitida aos seres humanos pela picada do carrapato estrela. Esses carrapatos são encontrados principalmente em áreas rurais e de mata, mas também podem ser encontrados em áreas urbanas. Todas as áreas onde nós temos animais silvestres, né? Temos cavalos, bovinos, lembrando que esse animal, apesar de ser, né, o carrapato do cavalo, né, o vetor, ele vai em todas as espécies domésticas e espécies também silvestres. Todas as áreas com esse cenário, existe a chance de, né, de muito raramente, é importante lembrar que é uma doença bastante rara, de que possamos ter casos de febre maculosa. É importante frisar que a maioria dos carrapatos, eles não estão nos animais fazendo a sucção do sangue. A maioria dos carrapatos estão na vegetação. Segundo especialistas, os fatores que contribuem para o aumento dos casos de febre maculosa são diversos. A expansão urbana para áreas antes consideradas rurais, aliada à falta de saneamento básico e infraestrutura adequada, cria condições favoráveis para a proliferação dos carrapatos. Além disso, a falta de informação e conscientização da população sobre os riscos e medidas preventivas também contribui para a propagação da doença. Nós não temos como exterminar o carrapato, né? Nós temos como controlar o carrapato e evitar que os animais, né, infestados por carrapato estejam próximos do ser humano. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você fazer o controle de carrapatos em bovinos, em equinos, em cães, né? A pessoa, quando frequenta uma área de mato, uma área silvestre, uma área onde sabidamente existe a possibilidade de ter o carrapato, ela vistoriar o seu corpo de 3 em 3 horas. No Brasil, 49 casos de febre maculosa foram confirmados em 2023, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde. Deste total, 6 evoluíram para a morte do paciente. Aqui no estado de Minas Gerais, 9 casos da doença já foram confirmados, dos quais 2 evoluíram para óbito. Os sintomas iniciais da febre maculosa são semelhantes aos de uma gripe, incluindo febre, dores de cabeça, dores musculares e fadiga. No entanto, se não tratada precocemente, a doença pode evoluir para complicações graves, afetando o sistema nervoso central, os pulmões, o coração e os rins. Em casos mais graves, a doença pode levar à morte. É uma doença febril aguda, então a pessoa que contaminada vai ter um aspecto infeccioso, bem característico, né, com febre e dor no corpo inicialmente e depois manchas pelo corpo. Né, o diagnóstico clínico é fundamental e tem que ser imediato, inclusive já iniciar o tratamento assim que com o diagnóstico. Mas o diagnóstico definitivo da doença é um teste sorológico, pode demorar de 2 a 7 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, os antibióticos específicos indicados para o tratamento da febre maculosa têm sido distribuídos nos estados brasileiros, além da promoção de ações de capacitação direcionadas às vigilâncias regionais. Ainda segundo o Ministério, campanhas de conduta para os cuidados clínicos dos pacientes com suspeita da doença e de vigilância ambiental, além da distribuição de materiais educativos para a prevenção, vêm sendo desenvolvidas em todo o país. Uma vez observando a picada do carrapato, quanto mais rápido retirar, né, o carrapato da pele é fundamental, porque a transmissão não é imediata, existe um período ali. Então, se o carrapato ficar mais tempo na pele, aumenta a chance de transmissão. E também é relacionado à quantidade de carrapato. Né? Então, é recomendado a pessoa lavar bem a pele e pode passar álcool nas lesões para tentar remover o carrapato. Quanto mais rápido, melhor. E depois de ter aí informações em relação à febre maculosa, a gente já vai começar aqui com a participação ao vivo do professor doutor Rafael Monteiro, ele que é médico veterinário e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom dia, professor Rafael, obrigado aqui pela sua participação. Né? E a gente entra falando desse assunto uma vez que a febre maculosa chamou a atenção do Brasil inteiro por conta dos casos que foram registrados recentemente, né, em Campinas, cidade do interior de São Paulo. Por lá, infelizmente, 4 pessoas morreram, vítimas da febre maculosa, né, um caso isolado. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos 2 mortes registradas neste ano
E os 2 casos, né, que resultaram ali em óbito não são na nossa região, não são na Zona da Mata nem no Campo das Vertentes. Aconteceram em Manhuaçu, que fica ali bem na divisa da Zona da Mata com a região leste do estado, mas um pouquinho distante daqui, né, doutor Rafael? Mas vale a pena a gente tratar desse assunto, porque quando surge um tema ainda mais ligado à saúde, as pessoas começam ali a ventilar informações e a terem dúvidas e criarem uma série de questões que têm que ser esclarecidas, né? E é esse o papel do Dr. Rafael com a gente nessa manhã. O Dr. Rafael vai responder a perguntas dos nossos telespectadores. Desde semana passada, a gente tem coletado aqui informações e perguntas, dúvidas da nossa audiência para que a gente pudesse esclarecê-las aqui no ar. Parte dessas informações vocês já tiveram esclarecimentos na reportagem que a gente acabou de assistir juntos e agora nós vamos saber as dúvidas específicas do nosso telespectador e internauta. Vamos aí à primeira pergunta que o Dr. Rafael vai responder para a gente, vai aparecer aqui na tela daqui a um pouquinho. Estamos aqui com a primeira pergunta. Dr. Rafael, a febre maculosa, ela é transmitida por qualquer tipo de carrapato? Anderson, a gama de carrapatos que é potencialmente transmissor da febre maculosa tem aumentado nos últimos anos graças à melhoria da nossa capacidade de diagnóstico nos carrapatos. Então, antigamente havia uma preocupação grande com o carrapato estrela, mas hoje em dia já sabe que outras espécies de carrapatos podem vir a transmitir a bactéria. Então, a preocupação assim, ampliou-se um pouco, mas o carrapato estrela do cavalo ainda é o principal transmissor, né? É o agente de contato entre os animais e a espécie humana mais comum e mais frequente. Estendendo um pouquinho essa pergunta, doutor Rafael, você citou o cavalo. O cavalo seria um hospedeiro, eu posso dizer, diferente de outros animais? O grande problema do cavalo, assim, ele tem alguns aspectos. Ele não é melhor do que nenhum dos outros hospedeiros, do que a capivara, do que um gambá, né, do que outros animais. Mas ele mora perto da gente muitas vezes, a gente monta nele. Então, há a situação do cavalo de carroceiro, né, que é o cavalo de trabalho da pessoa humilde. Muitas vezes, a baia do cavalo é junto da casa da pessoa. Ele é um animal de grande porte, então ele sustenta muitos carrapatos. Então, todos esses aspectos acabam favorecendo com que um carrapato se contaminando no cavalo possa atingir uma pessoa facilmente. Nós executamos um trabalho aqui no perímetro urbano, um trabalho científico em colaboração com a prefeitura, mostrando justamente isso, né? Aonde que aconteceram os casos humanos de febre maculosa no período de 2003 a 2020. Então, nós analisamos 34 casos de febre maculosa aqui no perímetro urbano da cidade e grande parte deles, a sobreposição ao maior possibilidade de origem da contaminação humana era oriunda de um cavalo e não das capivaras. Então, não havia, com poucas exceções desses 34 casos, uns 2 ou 3 casos apenas, a potencial participação, a origem do carrapato vindo da capivara e contaminando o humano. Durante os anos em que a cidade efetuou um trabalho de descarrapatização dos cavalos de carroceiro, que haviam pontos de cavalos de carroceiro dentro da cidade, isso era bem conhecido pelos moradores mais antigos, né? Houve um programa de descarrapatização nesses locais. Então, durante esses anos que aconteceu, os casos de febre maculosa na nossa cidade desapareceram. Zeraram? Diminuíram e zeraram durante 3 a 4 anos. Quando acabou esse programa, no outro ano, teve um caso de febre maculosa. E agora, com o encerramento dos carroceiros, não existem mais aqui em Juiz de Fora, né? Isso Perfeito. teve algum impacto também? Eu acredito que foi uma atitude positiva da cidade. Eu entendo que os trabalhadores não tenham ficado muito satisfeitos com isso, mas para a cidade, para a saúde da cidade, foi interessante a gente não permitir pontos de carroceiros dentro da cidade, moradia de cavalo dentro da cidade. Então, isso foi E agora, com essa retirada desses principal fonte de contaminação pela nossa avaliação histórica, né, a tendência é que os casos tenham a diminuir. A média histórica é de 2 casos por ano de febre maculosa aqui no perímetro urbano de Juiz de Fora. Interessante isso, né? Porque a gente falou do cavalo e muitos telespectadores sempre citam a capivara. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a capivara também, mas logo de início, né, o professor Rafael já meio que tirou a capivara entre os principais transmissores. Vamos para mais uma pergunta, doutor Rafael? Vamos ver aqui o que a nossa audiência perguntou. Tem algum tipo de lugar específico que apresenta mais risco de contaminação? Certamente. Eu colocaria os pastos de uma forma geral, os lugares de gramíneas, né, mais abertos, em que você tem a possibilidade de circulação de bovinos, equinos, né? As áreas de mata são áreas preocupantes também, mas numa menor quantidade. A pior situação é a área de fronteiriça entre o pasto e a área de mata, porque permite essa circulação do animal silvestre entrando e saindo do pasto. Mas é o pasto o principal local de contaminação e pastos com cavalos que permitam essa contaminação grande e
eventualmente o carrapato atingindo a espécie humana, né? Compreendido. O homem. Vamos aqui para mais uma dúvida da nossa audiência. Cachorro também pode ser um vetor de transmissão? E aqui eu já quero ampliar um pouquinho mais essa pergunta, né? Muita gente tem cachorro em casa, eu acho que é disso que vem as dúvidas das pessoas. Qualquer animal que tenha carrapato pode vir ser um transmissor, é isso? Certamente. Até hoje, os dados mostram que qualquer mamífero pode ser portador da bactéria e boa parte dos carrapatos podem adquirir a bactéria desse mamífero, mas o que a gente chama de competências diferentes. Alguns são mais eficientes nesse processo, outros menos eficientes, e a própria proximidade da espécie humana, normalmente, na nossa moradia, favorece isso tudo. Então, os cachorros, todos os trabalhos têm mostrado que eles têm a rickettsia mais grave, né? Um índice muito baixo, não mostram uma doença clínica muito frequentemente, mas podem sim vir a sofrer com a doença. O importante nessa situação é a confirmação do diagnóstico, porque o tratamento da febre maculosa em cachorros ou em humanos utiliza antibióticos específicos, não são os antibióticos de amplo espectro normalmente utilizados por um veterinário na sua clínica usualmente. Então ele tem que ter um diagnóstico confirmatório da rickettsia, da febre maculosa, e aí poder entrar com antibiótico específico. Normalmente, o tratamento sendo estabelecido prematuramente, o animal se recupera plenamente em um espaço de 1 semana a 10 dias. Ótimo. Vamos aqui então para mais uma dúvida do nosso telespectador internauta sobre a febre maculosa. Essa já tem um link com o que o senhor acabou de dizer. Onde buscar tratamento? Qual lugar está preparado para poder acolher pacientes? Nesse caso, como o Dr. Rafael, ele é médico veterinário, ele vai responder sobre a questão animal, né? Qual lugar está preparado para acolher esses pacientes com os sintomas? Né? Você já pode começar a responder, eu quero só complementar, né, onde buscar tratamento. Os sintomas eles são parecidos com outras doenças. É de fácil identificação, assim, o profissional ele consegue com os detalhes ali saber se aqueles sintomas são de febre maculosa ou de uma outra enfermidade? Infelizmente não, Anderson, eles são bem inespecíficos, né? O Dr. Marcos que falou anteriormente da medicina humana, né? As manchas de pele que acontecem em 30% dos casos humanos são difíceis de serem vistas nos animais. Então, às vezes aparecem dentro da boca, na mucosa nasal, mucosa anal. Então, são locais que não são de exploração, às vezes, mais comum. Então, os sinais clínicos são bem inespecíficos. O que é importante é o proprietário relatar a convivência do animal, a ida a pasto, a visita a um local que possa ter cavalos, né, o encontro de carrapatos. E aí eu gostaria de chamar uma atenção para um dado importantíssimo nessa questão de transmissão. Carrapato a gente vê quando estamos entre outubro e março, que eles estão grandes. Nessa época agora, entre abril e setembro, é o grande problema com a febre maculosa aqui no estado de Minas Gerais, porque os carrapatos estão praticamente invisíveis. São as formas imaturas que nós chamamos, eles estão crescendo ainda. Então a pessoa é atacada, o cachorro é atacado e a gente não vê o carrapato. E isso favorece a situação que foi alertada anteriormente da permanência do carrapato num tempo maior no hospedeiro e aí a transmissão ocorre mais facilmente. Então, agora, de abril até setembro, a gente tem que assumir que foi num pasto, fui contaminado, eu só não estou vendo. E aí o banho, a passagem do álcool, né? A utilização de protetores de mosquito também funcionam bem. Quando for a um pasto, uma situação de caminhada, é importante você puxar a meia por cima das suas calças, usar calça comprida, mangas compridas, passar protetores anti-inseto nas mãos e nos tornozelos. Na região da cintura, muitas vezes, né? Que o carrapato sobe, vem até a região da cintura. E, ao chegar em casa, banho, álcool. Então, você tem que realmente assumir que você passou por um risco. Um último detalhe. Fui passear no meio do mato, fui passear com o meu cachorro um dia, 2 dias depois, febre alta, estou me sentindo mal, vá ao hospital e relate que você teve a possibilidade de estar contaminado por um carrapato. O médico humano, muitas vezes, né, e o veterinário, né, ele é desafiado com uma gama de grandes doenças. Essa informação da visita ao pasto... Ajuda que o tratamento seja de forma mais direcionada. E essa antecipação, essa brevidade, torna a cura com mais chance, né, de ter uma cura. Vamos aqui para outra pergunta. Todo carrapato estrela já tem o vírus, aqui lembrando, todo carrapato, né? Todo carrapato já tem o vírus, no caso a bactéria, né? Ou ele precisa picar uma pessoa já infectada antes? Excelente pergunta. Ele só se contamina a partir de realizar a hematofagia, ou chupar o sangue, efetivamente, de um hospedeiro contaminado, que não precisa ser uma pessoa. Pode ser qualquer mamífero contaminado, vai poder potencialmente infectar esse carrapato e transformá-lo num vetor de transmissão. Perfeito. Só reforçando ali, tá, gente? É a bactéria da febre maculosa, não
um vírus. Vamos aqui para mais uma interação. Quais são os riscos apresentados pelas capivaras, né? A gente já falou sobre isso. Então, quais são os riscos reais das capivaras da região para a transmissão da febre maculosa? Eu quero ressaltar que a preocupação é legítima, né? Então, a gente vê a situação em São Paulo, é muito grave, né? Tem pessoas, né? Infecções de grande número de pessoas. Agora, essa situação é quase uma epidemia, né? Um surto, efetivamente. Mas a situação em Juiz de Fora, aparentemente, epidemiologicamente, é diferente. Eu queria ressaltar um ponto. O animal mais velho, ele desenvolve resistência à bactéria. Então, ele se torna mal transmissor e não sofre com a doença. Aqui no leito do Paraibuna, eu fiz parte desse trabalho que nós efetivamos junto com a Secretaria de Vigilância Sanitária. Nós avaliamos a vida das capivaras e notamos que muitos filhotes morrem, a água de muito má qualidade, e os adultos têm uma persistência no local, eles têm territórios bem colocados. Então, a situação epidemiológica que nós imaginamos é que esses animais resistentes, e houve um outro trabalho detectando nos carrapatos perto dessas regiões, uma outra bactéria que potencialmente pode gerar um estado de imunidade na capivara. Então, digamos, é sábio mantê-las onde estão. Elas estão imunes à rickettsia, elas são maus transmissoras. Se a gente retirar esses animais do leito do Paraibuna, rapidamente outras capivaras vão ocupar o local, talvez não resistentes à rickettsia. E não imunizadas, né, dentro daquela barreira. E aí a gente muda a situação local. Então a gente precisa de mais estudos. Eu não tenho nenhum dado para saber se a capivara é positiva ou não para a rickettsia. O que a gente tem dados são de capivaras, dos carrapatos, perdão. E fizemos também um trabalho agora recentemente, eu acho importante dizer, para dar segurança para a população, no Parque da Lajinha também, né? Que tem as capivaras ali, um grupo de capivaras circulando. Então, a equipe do professor Ralph Maturando, durante um ano, fez um levantamento de carrapato, não encontrou nenhum carrapato ali. Ele ficou super decepcionado, evidentemente, de trabalhar durante um ano e não achar nada. E nós também fizemos uma avaliação da saúde das capivaras, coletando o material fecal delas, para ver se elas tinham uma infestação muito grande que poderia debilitá-las. Então, em ótima saúde. Adultas também. Então, o que a gente pode dizer atualmente, frente a esses dados, a situação no Parque da Lajinha também é segura para os visitantes e para as pessoas. Só pedimos não cutucar a capivara, porque a mordida de capivara, né? Aí já é outro perigo, né? Aí já é outro perigo. Então, para quem fica preocupado com a situação das capivaras em relação à febre maculosa, aqui em Juiz de Fora elas não são o principal vetor. Doutor Rafael, além dessas perguntas que foram enviadas previamente pela nossa audiência, a gente tem interação agora, né, ao vivo, pelo YouTube, né? Muitas já foram respondidas aqui durante a nossa conversa. A gente tem mais uma aqui que nós não tratamos dessa questão. A pergunta da Clemilda Clarice, né? Boa tarde para você, Clemilda, obrigado pela sua participação. Acho que é bom dia ainda, né? Então, bom dia também. Eu achei um carrapato no ouvido do meu filho, fiquei preocupada, mas isso tem uns 3 meses. Corre risco de alguma coisa ainda? Quer dizer, há 3 meses o carrapato ter sido encontrado, o filho dela ainda pode, né, representar algum risco, né, dele ter contraído febre maculosa? Assim, difícil responder sobre uma infecção humana, assim, mas em termos de transmissão do carrapato, por ela ter visto o carrapato retirado, ele já ter passado 3 meses, assim, se fosse um animal, eu diria que o risco é praticamente zero. Teria aparecido algum sintoma nesse intervalo, já teria tido alguma coisa, ainda mais por ser uma criança, né? Então, a imunidade não é tão grande, né? Qualquer coisa logo aparece. Perfeito, então. Doutor Rafael, obrigado pela sua participação, por nos ajudar.